10 anos, eu, Gabriela Barreto e Eduardo Martins criamos o Mapa da Cachaça. A nossa vontade era viajar pelo Brasil documentando a história dos pequenos produtores de cachaça de alambique. O que nós descobrimos nas nossas viagens é que falar de cachaça era um recorte para falar também sobre a história do Brasil, nossa cultura e também nossos aromas e sabores. A cachaça é uma bebida exclusivamente brasileira. Assim como o Scotch Whisky só é feito na Escócia, o tequila só no México, o conhaque só na França, a cachaça só pode ser feita no Brasil. E a gente vem produzindo cachaça aqui há muitos e muitos anos. Há indícios de produção de cachaça que datam do começo do século XVI, nos primeiros anos de colonização portuguesa. E claro que nesses anos todos, né, a produção de cachaça evoluiu, mas ela segue basicamente o mesmo processo de produção. A matéria-prima é a cana-de-açúcar, uma gramínea que vem da Ásia, da Índia, que os portugueses trouxeram aqui para o Brasil e se deu muito bem aqui, né? Foi a matriz econômica brasileira nos primeiros 2 séculos de Brasil colônia. E mais especificamente do caldo da cana, né? Existem outros destilados de cana, por exemplo, o rum também é de cana, mas ele é feito do melaço, que é um subproduto da indústria do açúcar. Já a cachaça é feita da garapa, né? Aquele caldo de cana que a gente toma na feira. Depois de extraído o caldo da cana, é levado para a fermentação, quando leveduras transformam o açúcar da cana em um vinho de cana, que depois é levado para panelas bonitas de cobre, que a gente também chama de alambiques, que transforma esse vinho num destilado, que depois ele pode ficar armazenado em inox, que é aquela cachaça que a gente chama de purinha ou branquinha, ou envelhecer em barris de madeira, a cachaça amarelada. E o que é muito interessante em relação à cachaça, além dela ser muito antiga, né, talvez seja o destilado mais antigo da América, mais antigo do que o bourbon americano, mais antigo que o pisco, mais antigo do que o tequila, ela também está espalhada por todos os estados brasileiros praticamente, o que torna o nosso trabalho de mapeamento bastante desafiador. A princípio, o pessoal sempre acha que é Minas Gerais, né? Mas existe produção tradicional de cachaças em estados como Rio Grande do Sul, Paraíba, Rio de Janeiro. Esse dado de 4.124 marcas é um dado oficial do Ministério da Agricultura. Mas se a gente for considerar os produtores informais, né, que é aquele cara que faz no fundo de quintal, a gente pode multiplicar esse número por 10. Né? São mais de 40 mil produtores de cachaça pelo Brasil. Talvez vocês conheçam algum familiar, algum conhecido, algum amigo que tem aí no seu sítio, na sua fazenda, um alambiquezinho ali fazendo cachaça. Né? E, como falei, os primórdios da cachaça datam do começo do Brasil. Né? Existem algumas versões, a gente não sabe precisamente dizer quando surgiu, mas foi provavelmente em algum lugar do litoral brasileiro, ou Bahia, ou Pernambuco, ou São Paulo, entre 1512 e 1532. Essa foto, por exemplo, é aqui em São Paulo, no Engenho dos Erasmos, possivelmente um dos primeiros lugares que se fez cachaça aqui no Brasil, em 1532. As ruínas do engenho ainda estão lá, e é uma das manifestações mais antigas de presença portuguesa aqui no Brasil. Então, como eu falei, né, existe muito dessa cachaça também curraleira, mais de 40 mil produtores informais, além dos 4 mil produtores formalizados. Tem muita cachaça pelo Brasil. E para nos ajudar a mapear, né, a gente não conseguiria visitar todos esses produtores. Né? Então, nós criamos uma ferramenta virtual, né, no site do Mapa da Cachaça, onde qualquer pessoa pode entrar, seja produtor, um turista, e nos ajudar a mapear esses produtores, né? Colocando suas histórias, suas fotos, seus métodos de produção. Por conta dessa ferramenta, a gente recebeu um prêmio do Ministério da Cultura em 2012, e depois, em 2014, a gente representou a gastronomia brasileira na Copa do Mundo. Né? Isso nos possibilitou a continuar nossas viagens. Então, eu vou fazer agora uma rápida viagem pelo Brasil, começando em Paraty, com a Maria Isabel. Ela tem um sítio paradisíaco em Paraty, no qual ela segue as mesmas receitas que os seus antepassados faziam na cidade. Paraty, no século XVII, teve mais de 100 produtores de cachaça de alambique. Era uma região onde a economia era muito efervescente por conta do ciclo do ouro, né? Quando as pedras preciosas escoavam pelo porto de Paraty, inclusive também no ciclo do café, né? Quando os grãos produzidos no Vale do Café Fluminense também escoavam pelo porto de Paraty. Então, cachaça em Paraty, até os dias de hoje, é muito reconhecida. Agora, indo para o sul, para o Rio Grande do Sul, Evandro Weber, né, como o nome já denuncia, ele é de descendência alemã. A família dele produzia schnapps,
na Alemanha, que é uma bebida da batata inglesa, e chegando aqui na Serra Gaúcha, não tinha batata, mas tinha cana, eles começaram a fazer uma cachaça chamada Weber Haus, né, e hoje é um dos principais produtores do estado. Temos também o Nando Chaves, um cara muito gente boa, uma figuraça que está em Coronel Xavier Chaves, próximo ali de Tiradentes, próximo de São João del Rei. E a família do Nando produz cachaça há mais de 250 anos. A cachaça dele chama século XVIII e é o alambique em atividade mais antigo no Brasil. E quem montou esse alambique foi o irmão do Tiradentes, o herói brasileiro. Então nós temos uma cachaça feita até o dia de hoje, seguindo aquelas técnicas antigas, feito por um herói, descendente de um herói brasileiro. Indo agora para o norte de Minas, na região de Salinas, Roberto Santiago segue a mesma receita que seu pai inventou na década de 40, quando ele criou a cachaça Anísio Santiago e a cachaça Havana, que é uma cachaça que fez tanto sucesso na região que condicionou toda uma economia local e fez hoje Salinas ser um dos principais polos de produção de cachaça do Brasil. E uma tendência agora mais recente, né, a vinda de estrangeiros para o Brasil para produzir cachaça. O Gilles Merlet, um especialista em conhaque, que trouxe barris de carvalho francês para o Brasil para envelhecer cachaça. E uma curiosidade, né, uma surpresa para mim, em uma das minhas viagens, eu sem querer esbarrei numa família Januzzi, produtora de cachaça no interior de São Paulo, em Caçapava. Como muitas famílias italianas, eles vieram para o Brasil, aqui para São Paulo, para produzir café, para plantar café, mas com a crise de 29, né, com a queda da Bolsa de Nova York, eles deixaram o café de lado e começaram a plantar cana, para a usina de açúcar e também para a cachaça. Então, hoje no estado, nós temos o Sembranelli, nós temos os Januzzi, nós temos os Seghezi, nós temos os Campanari, uma série de descendentes italianos produzindo cachaça artesanal. E uma coisa que ao longo dessas minhas viagens, né, que a gente se perguntava, era por que será que a cachaça produzida em Paraty ela é tão diferente da cachaça produzida no Cerrado Mineiro, que é tão diferente da cachaça produzida na Serra Gaúcha? A gente poderia trazer para a cachaça o conceito que o vinho faz e que o mezcal faz, por exemplo, no México, que é do terroir? A gente se convenceu que sim, né? E a gente formulou um conceito de que seria esse terroir para a cachaça, como a gente gosta de chamar de território, que ele é formado a partir de 3 pilares. O primeiro é a questão política, né? Como esse grupo de produtores estão organizados, geralmente fundamentados em algum fator histórico, algum fator econômico. Depois a questão física. Como é que é o clima desse lugar? Como é que são as chuvas? Como é que é a cana que eles plantam ali? Né? E como isso influencia no sabor da cachaça no final. E, por fim, a questão cultural. Né? Quais são os ingredientes que esses produtores usam que tornam aquela cachaça ser específica daquela região, que traz essa identidade local? E um dos ingredientes mais interessantes que nós temos aqui no Brasil são as nossas madeiras. A cachaça, ao contrário dos outros destilados, como uísque, como rum, como tequila, ela não envelhece só em carvalho, que é uma madeira do hemisfério norte. Aqui no Brasil, a gente envelhece cachaça em madeiras como amburana, ipê, jequitibá rosa, jequitibá branco, bálsamo, cabreúva. Eu poderia matar meus 9 minutos finais aqui só falando de madeira. É muita madeira que a gente usa para envelhecer cachaça. E cada uma passa uma cor, passa um aroma, passa um sabor para a bebida. E a gente achou isso muito interessante, né? E começamos a levar essas cachaças diferentes para o estúdio tirar foto, para entender, bom, qual é a cor de uma cachaça envelhecida tanto tempo em cabreúva? Qual é a cor de uma cachaça envelhecida tanto tempo em bálsamo? E fomos criando um vocabulário para entender as cores das madeiras brasileiras. Aroma e sabor, outra parte fundamental. Nós criamos, em parceria com a doutora Aline Bortoleto, da USP de Piracicaba, uma roda de aromas da cachaça. Já existe roda de cerveja, roda de vinho, por que não criar uma roda de aromas para uma bebida nossa? Né? E com isso a gente criou uma série de palavras, né, de aromas, de sensações, para poder descrever essas cachaças que a gente encontrava nas nossas viagens. Então, o mapa que começou com taxinhas ali, marcando onde estão cada produtor, virou hoje um mapa sensorial do Brasil. Né? A nossa vontade é hoje destacar isso. Né? A cachaça como um vetor de mostrar os aromas e os sabores brasileiros. Então, hoje eu sei dizer que a cachaça do sul, do Rio Grande do Sul, da Serra Gaúcha, ela traz canela, ela traz baunilha, ela tem uma cor âmbar, por causa de uma madeira chamada amburana, que eles usam lá para envelhecer a cachaça. Enquanto que em Salinas, eles usam uma madeira chamada bálsamo, que traz uma cor dourada esverdeada e aroma de anis, de cravo, de erva doce. E as cachaças são tão diferentes uma da outra,
né? A cachaça do Brejo Paraibano é tão diferente da cachaça do Vale do Paraíba, que é tão diferente da cachaça de Paraty, que elas não são concorrentes, elas são complementares. Elas fazem parte da paleta de aromas que é o Brasil. E para a gente isso é muito bacana, porque daí a gente consegue valorizar esses pequenos produtores, né? Explicar por que eles são tão especiais, valorizar as receitas antigas, valorizar os ingredientes novos, né? Que são esses produtos brasileiros que eu não conhecia antes do Mapa da Cachaça. E também uma outra urgência, para poder explicar e contar sobre isso, é que muitas dessas madeiras que nós usamos hoje estão em extinção, seja por via de extrativismo legal, mas o que a gente não conhece, a gente não valoriza. E o que a gente não valoriza, a gente perde. Nós estamos perdendo aí um potencial enorme com esses ingredientes da nossa flora. Então, por exemplo, a amburana está em extinção, a castanheira está em extinção, o amendoim está em extinção. Praticamente todas as madeiras, as principais madeiras hoje usadas para envelhecer cachaça, estão correndo risco de extinção. Isso me fez pensar, analisando aí o álcool como um vetor para extrair os perfumes dos botânicos brasileiros, né, das plantas brasileiras, onde mais a gente podia ir? Caramba, a gente está num dos países mais diversos do mundo em termos de flora, né? O que mais eu posso usar esse tema do Mapa da Cachaça para explorar outras plantas brasileiras, outras sementes, raízes, né? E hoje a minha motivação é muito essa. Quais são as outras misturas que nós usamos cachaça? Muitas delas até, inclusive, com motivações religiosas, motivações medicinais. Toda Sexta-feira Santa, aqui no interior de São Paulo, na cidade de Monte Alegre do Sul e Socorro, essa região, eles tomam uma mistura de cachaça com guiné e arruda, isso assim há muitos e muitos anos, para fechar o corpo contra males físicos e também da alma. Quem já tomou aqui cataia, uísque caiçara? Uma só? Duas, boa. 3. A cataia é uma planta brasileira que também está em extinção, a espécie é Drimnis brasiliensis, e os índios eles consomem como se fosse um revigorante natural. E o caiçara, desde a década de 80, pelas minhas pesquisas, ele pega essa planta e bota na cachaça e chama de uísque caiçara. E uma planta muito interessante, que ela lembra cravo, lembra mate. Lá em casa, minha esposa não gosta muito, mas eu faço chá, boto no feijão, enfim, é uma planta incrível e brasileira e a gente não conhece. E o que a gente não conhece, a gente não valoriza, o que a gente não valoriza, a gente perde. Alguém já tomou tiquira? Também? Boa. A tiquira é uma aguardente feita da mandioca, que é uma planta brasileira. E é típica do Maranhão, mas não chega aqui em São Paulo. E são poucos produtores formalizados, é uma cultura ainda muito informal. E é uma aguardente incrível. Essa que tem o caranguejo dentro, nem tanto, mas tem produtores agora fazendo coisas muito legais com essa planta brasileira, né? E vamos ver, jambu está na moda. Jambu, mais gente. Pois é, outro ingrediente típico brasileiro, muito comum no Pará, muito comum na gastronomia do Pará, e que agora está chegando mais aqui em São Paulo por conta da cachaça. A cachaça como vetor de extração dos aromas e sabores dos nossos botânicos. E eu, particularmente, fiquei muito animado quando eu descobri o pacová. O pacová é uma semente que cresce na Mata Atlântica, também está em extinção, e ele é conhecido como o cardamomo brasileiro. Mas, gente, ele é muito mais legal que o cardamomo. Na boca ele lembra gengibre, lembra cardamomo, lembra mentolado, lembra madeirado. E eu fiquei tão louco com esse projeto, com essa semente, que a gente fez um gin. Não é uma cachaça, é um gin, que traz esse aroma do pacová. O nosso gin é uma maneira de divulgar esse botânico brasileiro, né? Tem amigos que a gente está moendo, levando para eles temperar em carne, fazer em comida, enfim. Mais uma vez, o álcool como vetor para mostrar nossos aromas e nossos sabores. Inclusive, quando a gente fez o nosso gin, foi um projeto que eu fiz com mais 3 amigos, o Joshua, o Gabriel, o João. A gente não sabia que a gente teria tantos desafios, né? A princípio, nós criamos uma marca de uma bebida, um destilado, mas, na real, o que a gente está fazendo hoje é criando uma empresa de pacová, porque ninguém vende, né? Então, hoje, o nosso esforço é também entender como montar uma economia sustentável desse botânico brasileiro. E no Brasil, a gente está falando de muitas e muitas outras possibilidades. E, por fim, tem a laranjinha celeste.
Alguém já bebeu laranjinha celeste? Ah, boa. Laranjinha celeste, eu encontrei um documento histórico lá em Paraty, que data de 1866, no qual a corte portuguesa pede garrafões e garrafões dessa laranjinha celeste. O que é essa bebida? É uma cachaça que os produtores de Paraty colocavam folhas e flores de tangerina na coluna de destilação. E daí os vapores passavam por essas plantas, na hora que ele condensava, fazia uma cachaça meio azulada, com toque cítrico. É incrível. Mas o problema é que a gente não consegue comprar fora de Paraty. A Anvisa ela não entende esse processo, que é histórico, que tem documento, não entende, acha que por algum sentido vai fazer mal, então eles não formalizam a produção. Então fica restrita a compra naquela cidade, o que é uma pena. Para mim, falar sobre laranjinha celeste, cachaça, tiquira, pacová, cataia, é uma maneira de falar sobre o Brasil. E é um Brasil que eu, particularmente, fico muito animado e gosto muito, que é o Brasil do pequeno produtor, da criatividade do pequeno produtor, é um Brasil da tradição das nossas receitas e o Brasil da inovação dos nossos ingredientes, que nós mesmos ainda estamos descobrindo. E por muito tempo eu tinha, até eu coloquei essa foto, aquela síndrome do vira-lata, de achar que tudo que vem de fora é melhor. E a minha ideia com esse projeto do Mapa da Cachaça e com Virga e com meus outros projetos é mostrar que não, a gente tem muita coisa bacana aqui no Brasil. E eu queria propor um presente para vocês e também um desafio. Vocês receberam nos seus kits, muitas pessoas curiosas para saber o que é. Não é ilegal, tá, gente? Vocês podem comer, podem tomar. A gente dividiu, um é um saquinho de amburana, que é essa madeira típica para usar para envelhecer cachaça, e o outro é um pedacinho de folha de cataia. Então fica aqui o convite para vocês chegarem em casa, depois colocarem na cachaça e extraírem um pouco desses aromas e sabores brasileiros. Obrigado.